David Ancelotti no hotel da seleção brasileira, conversando com jogadores, pai, com o Vitinho. A equipe do Troca de Passes ainda repercute, ainda dos que não foram, né? A ida e vinda do Cuiabano. O programa Equipe F com Zé Elias, com Pascoal, com Zinho, discute ali a janela de transferência dos principais clubes da Série A, os grandes times da Série A, e o Botafogo, segundo eles, fica na mesma. Não evoluiu, nem diminuiu, ficou na mesma com os reforços. Além do papo de craque aí comentando o Cuiabano, Textor, Marinakis, e levando a alfinetadinha do público que disse que estranho não é o Cuiabano ir e ser emprestado de volta, ser reemprestado. Estranho é o Bruno Henrique até hoje jogar tranquilamente, mesmo com toda a suspeita de manipulação de resultados. Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Aqui embaixo o link do nosso Instagram, nosso YouTube reserva principal e também a minutagem, tá? Os capítulos daqui do vídeo. Quer pular direto para o programa A ou B? Aqui na descrição do vídeo e na minutagem aqui na linha do tempo, o cursorzinho vermelho do YouTube aqui, dos minutos, você pode escolher ali qual capítulo que quer ver direto, pular de um para outro, sem ficar vendo o vídeo inteiro, tá bom? Vamos pro vídeo e depois a gente volta. Muita informação para você hoje no Globo Esporte, começando agora com você, Duda Dal Ponte, falando do hotel onde a seleção está hospedada. E aí, Escobar, muito boa tarde para você, para o Fred, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Nesse momento, os jogadores acabaram de almoçar e estão descansando aqui no hotel. Amanhã foi muito tranquila por aqui e teve uma visita especial. David Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, veio dar um abraço no pai. Ele que na última data FIFA, em junho, era auxiliar técnico da seleção brasileira e hoje é comandante do Botafogo. A última conversa dos jogadores com o Carlo Ancelotti vai ser aqui no hotel por volta de 6h30. Às 7h, a delegação parte em um ônibus direto para o Maracanã. Pra gente falar agora sobre Botafogo, né? Porque o Botafogo vendeu o Cuiabano. Só que o Botafogo continua tendo o Cuiabano nesse... O salário pago. Não, pois é. Fez uma postagem do Cuiabano com uma despedida, bonita inclusive. Vamos fazer o seguinte então, vamos tentar entender essa história, porque o Juliano Lima... Tinha gente dando like no post dele, ele já tinha voltado. Já tinha. Vai tentar explicar pra gente o que tá acontecendo com o Botafogo e Cuiabano. Fala, Juliano. Fala pessoal, tudo bem? O Botafogo se reapresenta amanhã, depois de 4 dias de folga nesta data FIFA. No sábado passado, o time venceu o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no Newton Santos. E nessa reapresentação de quarta-feira, o elenco vai contar com a volta do Cuiabano. O lateral esquerdo acertou com o Nottingham Forest da Inglaterra, mas ele só vai jogar no futebol inglês em janeiro, porque o Botafogo conseguiu um empréstimo com o clube inglês até dezembro. Então ele vem para reforçar o Botafogo, segue no clube para ajudar e muito o técnico David Ancelotti montar essa equipe, já que o Cuiabano pode jogar como lateral e também como ponta, e não teria tempo suficiente para o clube buscar um jogador para a posição do Cuiabano. Então foi importante para o Botafogo manter o Cuiabano e acertar essa estratégia por empréstimo com o clube inglês. Lembrando que o David Ancelotti vai ter aí um tempo sem jogos e também de preparação, pensando na sequência da temporada. Será que ele pode colocar, de repente, um jogador de referência no ataque, como o Arthur Cabral, ou quem sabe usar 2 jogadores, de repente dar uma oportunidade para o Cris Ramos, recém-chegado, tentar arrumar também a defesa, o esquema tático no meio-campo, enfim, alguns pontos importantes ali em relação aos volantes, melhorar mais a situação do Nilton, do Alan, que podem ser opções aí para a sequência da temporada, já que o Danilo é um jogador importantíssimo como volante, junto com o Marlon Freitas, ter esse elenco à disposição de fato. Lembrando que o Santi Rodrigues também vem se destacando muito. No jogo contra o Bragantino ele foi muito importante, o Jefinho voltou a jogar bem e uma dor de cabeça positiva, vamos dizer assim, para o técnico David Ancelotti montar essa equipe para a sequência da temporada. Lembrando que o Botafogo volta a campo no dia 11 contra o Vasco, segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil no Newton Santos. No primeiro jogo em São Januário, empate em 1-1. Valeu, gente, um abraço. Valeu, Juliano, obrigado pelas informações. Bom, no papel, né, Mansur, Alex, pelo que deu para entender, enfim, o negócio é bom para o Botafogo, né? Aparentemente é bom essa saída barra volta do Cuiabano, né? Pois é, assim... Eu acho espetacular, né, cara? Não, do ponto de vista técnico, o jogador da temporada importante, óbvio. Ele... E ainda continua? Não, ele no continua grupo? sem você precisar pagar o salário. A questão é, assim,
Eu fico pensando, tentando me colocar no lugar do torcedor do Botafogo. Assim. Há um tempo atrás, até a temporada passada, havia uma situação que era um tanto clara, mas pelo menos ela era mais abertamente falada. E o torcedor comprou a ideia, porque era uma forma do Botafogo. O Botafogo tinha um time competitivo, sabendo que alguns jogadores teriam passagens curtas, porque o destino era o Lyon, por exemplo, que era até uma forma de atrair esses jogadores. Nesse momento, existe uma incerteza grande quanto ao futuro. O que é esse movimento que está acontecendo com essas seguidas idas de jogadores ao Nottingham Forest especificamente? Havia outras propostas e aparentemente o clube mais disposto a negociar com o Nottingham Forest. Por quê? Por que isso desperta uma aproximação com o grego Marinakis? Por quê? O Textor, nesse momento, aparentemente, um dos movimentos dele é tirar o Botafogo da Eagle, onde se imagina que para essa saída ele precise fazer uma espécie de recompra do Botafogo e onde outros sócios cobram dele o que entendem ser débitos com ele, com esses acionistas. E o mercado, nesse momento, diz, a gente não tem isso ainda confirmado, comprovado, que o Marinakis seria um dos financiadores desse processo para que financiadores do Textor para essa recompra e para essa saída do Botafogo do grupo. O quanto isso está se refletindo nesses movimentos de jogadores na direção do Forest? As coisas estão ligadas, não estão ligadas? Essas incertezas é que estão fazendo o mercado, de alguma maneira, olhar para esse fluxo com uma certa atenção. Em termos técnicos, é melhor para o Botafogo ter o Cuiabano até o final da temporada do que perder mais um jogador nessa altura, no momento em que não tem nem reposição, porque a janela fechou. E há uma questão do lado do Cuiabano, né? Porque havia a compra, né? E só que ele não poderia jogar, não havia uma previsão para que ele jogasse nesse momento no time do Forest, né? Uma contratação para futuro, não para... Não é um contrato de 6 meses lá, é um contrato... Não, é uma contratação para uso imediato. Isso. Então, o Cuiabano pediu para que fosse emprestado ao Botafogo. Então, em princípio, ele vem para esse final de temporada para se apresentar lá no final do ano, a ver o que vai acontecer, porque futebol, como diria o outro, é dinâmico. E pode comer a bola aqui de novo, nesse nível que ele veio jogando, ir para o próprio Nottingham, ou pode conseguir também um outro tipo de negócio, que ele está comprado, é do Nottingham, e daqui a pouco ele se valoriza e o cara faz dinheiro também. É isso. Vamos para o fogão. Arthur Cabral, chegou, já fez gol. Danilo, Caio, Joaquim Correia, Montoro, Neto, goleiro. Cris Ramos, que fez boa partida contra o Juventude, fez 2 gols, né? Depois até se machucou. E o Jordan Barreira. Rapaz. E aí, hein, Pascoal? O Botafogo não o Botafogo é um time que ele é diferente de todos os outros. Porque o dono do Botafogo tem um grande problema para ser resolvido. O Cuiabano não pode ser, porque o Cuiabano bateu e voltou. Né? O Cuiabano, acho que não vale, né? nem... A volta dos que não foram. Foi vendido, mas foi emprestado pro Botafogo. Deixa aberto aqui pro pessoal em casa. Vou falar para você, de todos esses jogadores aí, com a saída do John, o Neto pega. O Neto, o Neto do Ramo é bom goleiro. Também acho, é do Ramo. É bom goleiro. O Montoro é bom jogador. É bom jogador. O Danilo Arthur Cabral... Danilo também, né? Eu acho que a melhor contratação aí de potencial é o Danilo, hein? O Arthur Essa Cabral, é uma belíssima se a bola contratação. chegar, ele é bom de cabeçada e tal. Sim. O Danilo, pra mim, é a maior contratação que fez. Isso. Tanto que agora que tem um time da Inglaterra que quis levar de volta e o Botafogo não quis fazer negócio. Eu vou dizer pra você, o problema do Botafogo é muito maior do que só jogador. É muito maior que só jogador. Mas eu acho que muda um pouco o patamar. Muda o patamar. Os jogadores mudam o patamar. Muito bem. Zinho, muda o patamar ou fica na mesma? Todos esses jogadores já jogaram. E qual o patamar que melhorou? Boa pergunta. Boa pergunta. Que mudança de patamar. Muito boa pergunta. Mas não Todo mundo já tempinho. jogou aí. Só o Danilo. Só o Danilo. O Danilo deu uma qualidade diferente ele de volante ali ao lado do Marlon Freire. Mas o restante, todo mundo já jogou e não teve uma mudança. O Botafogo voltou a ser o postulante ao título. Eu não coloco dessa forma. Então, para mim, fica na mesma. O Botafogo perdeu jogadores também importantes, um deles o Igor Jesus, né? Fica na mesma? Na mesma. Na mesma, então. Botafogo e Corinthians vão ficar na mesma, hein? Muito bem. Sobre outro clube, mas que história foi essa do Cuiabano
no Botafogo, né? O jogador do Botafogo vai para a Europa, Nottingham Forest, fecha, volta, bateu e voltou. Roberta Barroso, conta pra gente essa história completa. Fã de esporte, o cuiabano foi, voltou e fica até dezembro. O jogador foi anunciado na última segunda-feira pelo Nottingham Forest. Acontece que o Botafogo tentava o empréstimo do atleta e acabou dando tudo certo. O cuiabano chegou a fazer um post nas redes sociais, se despedindo do clube com uma declaração em vídeo e chegou a publicar um até logo. E foi, de fato, um até logo. Vale a gente reforçar que o Botafogo chegou a tentar a contratação do lateral Eric do Al Ain, mas o clube árabe recusou a oferta. Então, o cuiabano fica até dezembro. Ele não joga desde o dia 3 de agosto por conta de uma entorse no tornozelo, mas a expectativa já era que ele ficasse à disposição para o jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco. Então, a tendência é que David tenha esse reforço. Bom, o volante Danilo chegou a receber uma oferta do Fulham, mas o Botafogo recusou. John Textor disse que foi uma oferta significativa financeiramente, mas que ama o jogador e não foi por falta de peça de reposição. Então, o Danilo, contratação mais cara da história do clube, fica no clube. O Botafogo se prepara para esse clássico contra o Vasco pela Copa do Brasil, competição que é prioridade do clube. Vamos falar do glorioso, o meu grande amor. Falando em esquisito, não é você não, nem o Botafogo, é a situação esquisita, a situação do Cuba, né? Temos mais detalhes, você prometeu trazer mais do Cuba, o cuiabano. Uia, cara. Então, Cuba. Uia. Só letra aí. C-U-I-A, então. Cuiá. É isso. Fala do cuiabano, meu caro Rodrigo Brandão. Vamos lá, falar do cuiabano. Trazer informação de que na madrugada desta quinta-feira, né, de quarta para quinta, o cuiabano já estará desembarcando aqui no Brasil e já se junta aos jogadores do Botafogo na sexta, né, que vai ser a data de reapresentação dos atletas ao técnico David Ancelotti para começar a preparação para o jogo contra o Vasco pela Copa do Brasil, o jogo da volta, que vai ser na outra quinta-feira. Vamos lá, vamos aos detalhes que eu fiquei de trazer. Cuiabano, por que o Nottingham Forest emprestou o cuiabano? No mesmo dia em que a equipe inglesa contratou o cuiabano, a equipe também contratou um outro lateral pela esquerda. E é simplesmente o Zinchenko. É um jogador russo que teve uma passagem pelo Manchester City, era titular na equipe do Guardiola, e o Zinchenko foi contratado. Era um lateral esquerdo muito bom, né? Chega para ser titular da equipe do Nottingham Forest. E o clube já tinha também um outro jogador, que é o Neco Williams. Ou seja, o cuiabano seria o terceiro reserva, o terceiro lateral esquerdo do Nottingham Forest. E aí, o Botafogo, que já estava atrás de um jogador para a posição do cuiabano, tentou, inclusive, o jogador que eu trouxe ontem aqui, jogador que pertence ao Al Ain, dos Emirados Árabes, mas que não foi aceita a proposta. O Botafogo voltou, conversou com o Marinax, né, o dono do Nottingham Forest. O Gregão, pedindo o empréstimo. Foi importante também a opinião e o desejo do cuiabano de voltar. Ao saber que ele seria esse terceiro lateral, terceiro reserva da esquerda, ele também optou, né, quis voltar para o Botafogo. E aí uniu o útil ao agradável. O Gregão liberou, ele voltou justamente por isso, porque não teria espaço para ele, né? Ele teria que brigar aí pela substituição, pelo substituto imediato do Zinchenko. E, assim, já tem um jogador lá que já está lá, ele teria que brigar por essa posição e seria muito difícil ele jogar. Por isso, ele foi cedido ao Botafogo por empréstimo. O Botafogo vai pagar os salários do cuiabano, empréstimo até o final do ano, a princípio, e o Nottingham Forest fez uma cartilha para que ele pudesse seguir. Entre os itens dessa cartilha seria que ele tomasse cuidado com a alimentação, que ele caprichasse no inglês, né, fizesse um curso de inglês para que
quando fosse para a Inglaterra, já soubesse o mínimo do idioma e que ele pudesse atuar, que ele tivesse minutagem no Botafogo. Por isso, ele vem para o Botafogo e vai ser aí peça importante do David Ancelotti para essa sequência de temporada, que o Botafogo ainda tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro pela frente. Então, este foi o motivo principal. O cuiabano seria o terceiro jogador da esquerda, o lateral esquerdo do time. Como não teria espaço, é mais fácil ele estar jogando, atuando por alguma equipe, e essa equipe que ele escolheu foi o Botafogo. Já que eu devo ser emprestado, que eu seja emprestado para o Botafogo, lá onde eu me identifiquei, tenho muitos amigos, fui feliz. Ele que deu uma declaração na segunda-feira, né, uma declaração de despedida nas redes sociais, dizendo que foi muito feliz no Botafogo e que não era um adeus, era um até breve. Esse até breve foi muito breve. Ele, no dia seguinte, né, na terça, ontem, foi fechado esse empréstimo e ele é aguardado aqui no Brasil nessa madrugada de quinta-feira, já para iniciar os trabalhos na sexta. Cuiabano, um reforço para o Botafogo, um reforço interno que o Botafogo ganha para essa sequência de temporada, Brenoca. Vamos lá, cara. Essa situação do Cuiabano, até falei mais cedo no Papo de Crack primeira edição. Assim, a gente debateu, o Gabriel Farias e eu, essa situação, porque se fosse uma negociação assim, Cuiabano, ele vai pro Nottingham Forest, mas no final da temporada. Então, assim, a partir de agora ele é jogador do Nottingham Forest, é jogador emprestado ao Botafogo, mas no final do ano ele vai pra lá. Seria absolutamente normal, eu acho que ninguém acharia esquisito, o pessoal até acharia, pô, vendeu mais um, mas parceiro do Grego, mas pelo menos fica até o final do ano. Tecnicamente, óbvio que é bom ter o Cuiabano, ainda mais como o Brandão falou, já tá adaptado, a família tá aqui, aí a criança, eu não sei se ele tem filho, mas a criança já tá na escola, a esposa tem as amigas dela, os amigos dela. A torcida ama o Cuiabano. A torcida adora o Cuiabano e ele se tornou um jogador indispensável. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em consideração. O cara já tem a casa dele, o espaço dele, tudo isso. Óbvio que por esse lado é bom. Só que por outro lado, é mais uma negociação esquisita que acaba escancarando pelo menos uma desconfiança da galera. Pode não ter nada de ilegal? Pode, o cara foi vendido e foi reemprestado. Assim, não tem crime aí. Porque igual teve gente falando, né, que a galera até botou no chat, porque gente da mídia tá dizendo, eu não comento pelos outros, né, mas por exemplo, lavagem de dinheiro, não teria por que ser lavagem de dinheiro. E não dá pra acusar um negócio desse assim gratuitamente. Acho que a gente tem que ter muito cuidado. A gente, eu digo a imprensa, né, como todo, irresponsabilidade. Assim, até onde a gente tá vendo, ilegalidade não tem. É diferente de você ter uma coisa ilegal e uma coisa que você não gosta, que ache imoral, talvez. É lógico que o cara foi pra lá, viajou, tirou foto, enfim, se apresentou ao time e agora é reemprestado, menos de uma semana depois. É um negócio esquisito. Mas a galera fica com o pé atrás por conta de toda a situação do John Textor, lá envolvendo o Lyon, envolvendo as ações do Botafogo, a recompra das ações. Que na verdade agora empresa. São duas Eagles, né, cara? Então, pois é, tem a nova Eagle e a Eagle antiga, a Eagle, que tem Ilhas outros Caimã. sócios. Pois é. E aí, isso acaba trazendo pra gente, mas qual é a desse grego aí? Qual é a do Marinax? O que ele quer? A galera acaba não entendendo. Então, eu acho que essa negociação não teve esse cuidado, esse capricho, talvez, essa delicadeza, de não trazer mais uma gasolina pra essa fogueira, né? Cara, é complicado a gente hoje falar alguma coisa em relação ao que tá acontecendo entre o Marinax e o John Textor, porque tá tudo muito obscuro ainda. As pessoas estão... Tá todo mundo investigando pra saber o que de fato tá acontecendo. Pode o Marinax, não ter nada. Pode não ter nada. Mas, por exemplo, já houve aí a possibilidade do Marinax comprar ou ser o acionista majoritário da SAF de alguns clubes aqui no Brasil, entre eles o Vasco, né? E agora a gente já meio que tá sabendo que o envolvimento dele no futebol brasileiro são jogadores. O que ele quer são jogadores para os clubes dele na Europa. Tanto o Olympiacos quanto o Nottingham Forest. O Botafogo tá entrando nessa dança, né? E a gente ainda não sabe se, sei lá, se ele vai comprar a SAF, se vai emprestar dinheiro pro John Textor, recomprar a SAF do Botafogo, que hoje tá na mão aí da Eagle
da França, vamos botar assim, Eagle né? Holding. Eagle Holding, né? Mas como é que é o nome da mulher? Esqueci o nome da mulher, cara, que hoje é a detentora lá do Lyon, que tá de frente do Lyon. A coreana. É isso. Enfim, o Textor quer permanecer com o Botafogo, isso é muito claro, né? E tem muito disse e me disse. Ontem eu tava até falei com vocês aqui em off, né? A entrevista do Rodrigo Capello lá no Charla, a gente pode falar aqui, porque ele falou sobre vários clubes, entre eles o Botafogo, e ele falou que, né, o que tá lá no balanço, claro, né, que o Botafogo tá devendo 200 milhões de reais em impostos. Isso é grave para ele. E só vai saber se algo foi feito nesse sentido no próximo balanço em 2026, né? Então, assim, a situação financeira do John Textor, de tudo que envolve Lyon, Eagle, tá ainda muito obscuro. Já a gente vai ter uma clareza maior, até para falar melhor pro torcedor aqui. A gente também não pode falar assim, tá tendo uma lavagem de dinheiro. Não, a gente não sabe de nada, irmão. E porque, assim, pra ser uma lavagem de dinheiro, não faz nem sentido que seja uma lavagem de dinheiro. Não tem. Não tem isso. A pessoa fica com o pé atrás por conta da situação. O cara vai e volta. Por quê? Por quê? O cara comprou, mas não comprou. O dinheiro foi pra onde, né? O dinheiro entrou no Botafogo já, vai ser pago quando? O torcedor tem direito de saber isso, tá? Eu vi muita gente diminuindo o torcedor do Botafogo por querer saber essas coisas, mas o torcedor tem o direito e o dever, eu diria, de querer saber essas coisas, porque quem defende o clube, aquilo, quem joga bola hoje não é mais o clube, né? Não é o Botafogo FR, mas é o nome, pô. A empresa Botafogo só existe por causa do nome Botafogo. E quem mantém esse nome? O torcedor. Tá claro que a galera tem que ficar em cima e cobrar. E deve mesmo, tem que cobrar. Pra saber pra onde tá indo o dinheiro, como é que tá a questão da dívida, tem risco ou não tem, qual é a do grego. E cobrar transparência, porque é uma empresa, né? Tem CNPJ, é uma empresa e tal, tem certas coisas fechadas ali, mas envolve... A empresa não é uma empresa qualquer de escritório, sei lá, né? De RH. Envolve paixão, pô. E ela vive por causa da paixão, vive por causa do resultado. O John Textor falou isso. E o Capello também trouxe, né, que o Gregão, o Marinacos, né, ele tem um emissor aqui no Brasil que a gente conhece muito bem, né, o Bertolucci. Um dos maiores empresários do mundo, inclusive. Isso, e tem vários jogadores e ele é meio que um intermediário, né, ele leva esses jogadores para os times do Marinacos. E ele também falou ontem, nessa entrevista que ele deu ao Charla, que existe um pé atrás de um monte de gente. Ele citou o podcast. Não, mas eu falei antes aqui já. Porque, enfim, é verdade. Tá correndo as redes sociais, então tem que falar, né? E aí o que acontece? Tem um monte de gente com o pé atrás com o Marinacos na Europa também. Então tem pessoas, empresários, empresas, times, ligas que têm um pé atrás com o Marinacos, com as operações dele na Europa. Ele tá tentando entrar no mercado brasileiro. E aí ele tem como grande parceiro, talvez, o John Textor. Essa penetração no mercado brasileiro. O John Textor tá precisando de alguém com dinheiro. Com bala na agulha. É porque ele precisa pegar um empréstimo com alguém. Ele não tem essa grana na mão, né? Cada vez mais claro que dessa aproximação desses dois tem esse interesse, né? Interesse do grego investir no Botafogo, né? Comprando o Botafogo e uma troca de favores. Na verdade, pelo que ele falou, ele deve emprestar. Deve, porque a gente não sabe o que tá acontecendo. A gente precisa de uma clareza maior para dizer o que tá acontecendo aqui. Mas seria como se fosse um empréstimo pro Textor recomprar. Sim. Textor, o que aconteceu com o Lyon. Ilhas Caimã, né? Ele recomprar a SAF do Botafogo da Eagle Holding. O problema é o seguinte, a Eagle Holding vai vender? Pode não vender. Então. Pode não querer vender. Não é simples assim. E não é simples não, cara. Não, digo assim, eles podem não querer vender, mas simples. Só pra explicar, né? Eu falei mais cedo, é bom a galera ter isso claro, só pra gente encerrar esse assunto, que antes o John Textor era o sócio majoritário, então ele agia como dono da Eagle. Isso. Quando ele teve a operação pela compra do Lyon, qual foi a, entre aspas, garantia? O que ele deu em troca daquele valor? Ações. Então foi um aporte grande para poder comprar as ações do Lyon, e o Lyon passou a fazer parte da Eagle Holding, ao mesmo tempo que ele diluiu a participação que ele tinha. Então ele tem outros sócios que têm igual ou às vezes até mais poder do que ele, dependendo da situação e da posição em que ele estiver no conselho, por exemplo, porque passa a ser um conselho. Toda empresa que abre ação é isso. No caso, a Ares, né? Exatamente. Que é o fundo de investimento. Então, aí essa empresa passa a ter igual ou até mais poder do que o John Textor em algumas decisões. Por isso que não é tão simples ele chegar e vender, mas ele vai recomprar as ações, é só que chegar com dinheiro. Não, a empresa pode falar, não, a gente tem interesse no Botafogo. O Botafogo é muito importante pra nós, é campeão e tem uma torcida apaixonada, etc, etc, etc. Por isso que a gente tem que entender. E eu acho que a galera tem que cobrar sim. A gente fala isso aqui e a galera tem que cobrar transparência. Porque a SAF não é uma empresa normal. A SAF tanto que tem uma legislação própria pra isso.
porque envolve a paixão, envolve a galera. E a galera é quem consome, é quem acompanha. Porque se o torcedor passar a não acompanhar mais, não tem nem por que ter SAF. Ninguém vai querer fazer negócio, não vai ter mais consumo. Entendeu? Eu acho que o ponto é esse. Deixa o like aí, Transamérica Esportes RJ, Transamérica Esportes RJ. O João Luiz falou aqui, ó. Galera, o Textor, na verdade, eu desisti de entender. Olha, ao mesmo tempo, cuidado. Porque tem muitos mosquitos nos postes de rua devido ao calor. Mas não são mosquitos, né? São cupins, né? Ali é cupim, aquele mosquitinho de luz, né? Tem que ter cuidado mesmo. Se o cara vai falar de futebol, ele fala de cupim. Mosquito de luz, ô meu caro. É muito chato esse cupinzinho. É chato, cara. É um cupim, é. Chato demais, mano. Ó, o Kempacho, ele entra nos buracos do nosso corpo. Entra? Entra. Eu nunca recebi essa entrada. Já entrou no meu nariz. E depois... Sim. Vai catarro pra caramba, aí você fica todo... dependendo de como estiver a sua saúde. Saudez. 99557-1013, eu quero o zap, fala aí. Fala, galera da Trans, Renan aqui da ilha. Então, Breno. Oi. Esquisito é o Bruno Henrique. Até agora não ter sido suspenso mesmo sendo acusado por manipulação de jogos. Isso é esquisito. Agora, uma transferência do jeito que aconteceu agora com o Cuiabano, não vejo nada demais. Estão tentando colocar algo onde não existe. Tá bom. A ele. Mas é isso, cara. Um abraço aí pra todo mundo. Abraço. Sobre o... Enfim, a galera quer Julgamento comparar, amanhã, né? A galera quer comparar uma coisa com a outra, né? Amanhã tem um julgamento no STJD, até vi se tinha alguma atualização sobre isso. Enfim, enquanto não sai a condenação, gente, não adianta eu ficar aqui falando. Eu não posso cobrar. Ele foi acusado, mas não foi condenado tem que ainda. punir. Pois é, ainda existe direito à defesa em alguns momentos, né? Então, assim, vamos... O pessoal tá cobrando celeridade no processo. Claro. Que aí claro. pode... Até porque é chato, é um saco a galera mandar esse tipo de áudio, por exemplo. É chato esse assunto. Pode haver... E o Bruno Henrique, demora, assim, proposital, mas óbvio. aí... A gente também não pode falar aqui. Não dá pra acusar. Houve algum esquema? Não Agora, houve. o assunto era o Botafogo e aí a galera fica comparando, ou querendo, mas esquisito é o outro, aqui não tem nada. Então tá bom, Então se não pode falar, é igual o outro aqui. A mídia não ligava pro Botafogo. Então tá bom, então a gente não fala, entendeu? É pra falar ou não é pra falar? Calma, Breno. É pra criticar ou não é pra criticar? Não tem que criticar? Tá tudo normal no Botafogo? Torcedores. Tá tudo tranquilo no Botafogo? A dívida de 1 bilhão vai ser paga tranquilamente? Se tiver, beleza, a gente pula pra outro assunto. Se não tiver o que falar sobre isso, eu não falo mais, Já tentei falar disso aqui, mas se não dá, beleza, ok? 99557-1013, fala aí. Tá bom. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.